A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. O pai de um amigo meu tem um sítio numa cidade do interior do Ceará. Cerca de 5 anos atrás, quando estávamos de férias escolares, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um dia neste sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegamos ao sítio por volta do meio-dia, e a primeira coisa que fizemos foi colocar os nossos calções de banho e ir para um açude que havia no local. Era época de chuva, e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude, para medir a profundidade e o aumento do nível da água. Então, começamos a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. Mais cedo, havia algumas pessoas ali, mas por volta das 4 horas da tarde, só estavam nós 3 ali, brincando e se divertindo. Eu com 13 anos na época, o meu primo Flávio também com 13 anos, e o amigo dele, Hugo, com 12. Era uma tarde quente e agradável. Alguns minutos ali brincando, e logo chega um senhor de meia idade. Ele estava com 2 galões de água grande, porém os galões estavam vazios. Foi até a margem e nos chamou e disse para não ficarmos ali até tarde, pois vez ou outra apareciam pessoas mal intencionadas por ali, principalmente quando avistavam crianças. Em seguida, ele encheu os 2 galões com água e saiu carregando todo aquele peso. Eu o chamei e perguntei se ele queria ajuda, pois cada um daqueles galões deveria pesar uns 10 quilos. Ele disse que não precisava de minha ajuda. Porém, foi muito nobre da minha parte se oferecer para ajudá-lo. Mas ainda assim, eu insisti para ajudá-lo. Então, ele pediu que eu pegasse um dos galões. Saí da água e tentei levantar aquele galão muito pesado, e não consegui andar muito com aquele peso. Então, o senhor riu e disse que não precisava me preocupar. E em seguida, pegou o galão com muita facilidade, como se aquilo não pesasse nada para ele. E antes de ir embora, ele alertou novamente para não ficarmos ali até tarde. Também disse que ele não é de se importar muito com os humanos, e nem de se envolver em seus problemas. Mas como eu havia sido muito carismático com ele ficaria próximo, caso eu e os meus amigos precisassem. E em seguida, ele saiu carregando os galões nas mãos, como se aquilo não pesasse nada. Fiquei ali parado, pensando no que ele disse, e ficava me perguntando: como assim vocês humanos? Bem, ele deve estar caducando. E em seguida, voltei rindo para junto dos meus amigos, que ainda estavam se divertindo na água. Aquela tarde estava mais quente que o normal, e todo aquele calor nos motivou a continuar ali, nos deliciando daquele banho fresco. Tão logo escureceu, e por volta das 19 horas, quando já estava bem escuro, decidimos ir embora. Mas antes,
ficamos ali na margem conversando mais um pouco, antes de voltar para casa. E enquanto conversávamos, tive a impressão de que algo nos observava ao longe. Vez ou outra, ouvia galhos se quebrando e folhas sendo amassadas na mata que ficava em volta do açude. E de repente, saiu um enorme cão negro da mata e ficou deitado ali a uns 100 metros de nós. Ele nos olhava fixamente, com seus olhos amarelos enormes que brilhavam quando refletidos na luz da lua. Ele estava deitado próximo à trilha que cortava a mata, ou seja, perto do único caminho para irmos embora dali. O cão não tirava os olhos de nós, nem sequer por um minuto. Então, começamos a sentir um cheiro forte de enxofre e cachorro molhado. E mesmo assim, decidimos sair dali e voltar para casa. Mas assim que levantamos, o cão se pôs a rosnar com os seus olhos fixados em nossa direção. Nós, com muito medo, fomos caminhando em passos lentos, em direção à trilha na mata. Mas foi aí que aquele cão começou a se levantar e ficar de pé como uma pessoa. E acreditem, aquilo ficou muito maior que uma pessoa. Com certeza, aquela coisa tinha mais de 2 metros de altura. Então, nós, muito assustados, em vez de seguir para a trilha, corremos de volta para o açude e fomos para a parte mais funda. Aquela coisa ficou urrando de raiva e andando de um lado para o outro em volta do açude. E às vezes olhava para nós e rosnava. Também fazia gestos com as patas em nossa direção, como se quisesse nos intimidar. Bem, não precisava nem dizer que estávamos todos em pânico. E cerca de meia hora depois, aquela criatura começou a ficar esquisita. Aquilo se joga no chão e começa a se debater. Tudo aquilo era muita informação para minha cabeça, pois aquela coisa que já não era pequena ficou ainda maior. Era um barulho de ossos estalando, enquanto aquilo gemia e urrava, como se sentisse muita dor. O seu corpo, que era esquelético, agora estava definido com muita massa corporal. Eu e os meus amigos pensamos em aproveitar a brecha enquanto aquilo estava sentindo dor e fugir dali. Porém, não arriscamos. Então, aquela fera se levantou e nitidamente estava muito maior. E ficou ali, no mesmo ritmo que anteriormente, dando voltas de um lado para o outro no açude. Olhava em nossa direção e uivava. Os seus uivos eram tão altos que toda vez que aquilo uivava, nós gritávamos de medo. O meu primo começou a gritar por socorro. Sabíamos que não havia ninguém por perto, mas a intenção era de assustar aquela coisa. Então, todos nós começamos a gritar muito alto por ajuda. Tão logo apareceu aquele senhor dos galões de água. Ele estava vindo calmamente, assobiando pela trilha da mata. A criatura, assim que o viu, começou a rosnar e a andar em sua direção. Pensei comigo mesmo: coitado do vovô, vai ser destroçado. Mas infelizmente não podemos fazer nada. Aquela coisa pulou em cima do velho e já imaginamos que seria o seu fim. Porém, não foi isso que aconteceu, pois o velho, com uma força incrível, segurou a fera monstruosa com os braços e a jogou para trás. A coisa se levantou rapidamente e tentava acertar o senhor com patadas, mas aquele velho se defendia e atacava. Posso jurar para vocês
que não estou louco. E o velho lutava como se fosse o Bruce Lee. Se esquivava dos golpes e mordidas da fera, enquanto a golpeava com socos e golpes aéreos. Era uma coisa incrível. O velho saltava como um gato e acertava chutes na cabeça da coisa. Eu e os meus amigos permanecíamos ali na água, observando toda aquela cena de luta. A fera, depois de levar outro chute na cabeça, se pôs de quatro, começou a urrar e a gemer. E novamente veio aquele som de ossos se partindo. Mas o que todos nós vimos foram garras saírem dos dedos da pata da criatura. Eram garras enormes. Deveriam ter cerca de 15 centímetros cada. E seus dentes ficaram ainda maiores, que mal cabiam em sua boca. A coisa correu numa velocidade incrível e golpeou o senhor, o arremessando a vários metros de distância. Pensei comigo mesmo: se o velho morrer, nós estamos mortos. E por mais que eu estivesse me borrando de medo, era muito empolgante presenciar toda aquela cena. O senhor se levantou rapidamente do chão, sem usar os braços para se apoiar. Ele simplesmente jogou as suas pernas para frente e tão logo ficou de pé. Foi bem parecido com aquelas cenas de luta. E em seguida, com uma das mãos, ele tirou a sua camisa rasgando. E o que deu para notar em seu corpo foi muito pelo. Ele tinha todas as feições humanas, mas o seu peito era coberto por uma densa pelagem marrom. Também percebi que os olhos do senhor estavam amarelos esverdeados. E tão logo a criatura investiu contra ele novamente e cravou as suas presas no braço do velho. Deu até para se ouvir o barulho daquela mordida pesada. O velho, com a outra mão, segurou o focinho da criatura e em seguida, com as duas mãos, foi forçando a boca da fera. E logo ele subiu em cima da criatura, a derrubando no chão. E gritando, ele rasgou o focinho do bicho, quebrando a sua mandíbula. A criatura no chão tremia como se tivesse algum tipo de convulsão. Então, o velho segurou o pescoço da fera entre os braços e com a outra mão girou o pescoço da coisa com toda força, onde fez um estalo muito alto. E em seguida, a fera parou de se mexer. O velho olhou em nossa direção e nos mandou sair da água. Percebi que o seu braço sangrava muito, devido à mordida que ele tomou. Quando olhei para a criatura, aquilo já não era mais aquela coisa horrenda, e sim um homem moreno e muito alto. Ele estava com a cabeça virada para trás e a mandíbula quebrada. O velho nos mandou ir para casa, que agora ele iria dar um fim naquele corpo do homem, pois ele não queria problemas com os humanos. E nos pediu também para não contarmos este fato para ninguém. Chegamos em casa e levamos uma bronca por ficar no açude até tarde da noite. E a todo momento, eu e os meus amigos ficamos pensando em contar todo o ocorrido. Mas com certeza ninguém acreditaria em nós. Bem, depois de 5 anos, resolvi enviar essa história para o canal, pois não quero partir dessa vida sem ninguém saber o que ocorreu comigo naquele dia. E até hoje, eu fico imaginando o que era aquele senhor que se julgava não ser humano, pois ninguém nunca o viu por lá. Bom, seja lá o que ele fosse, eu só sei que ele salvou a minha vida e sou muito grato a ele. Boa noite.
Em 2007, com apenas 33 anos, eu ainda me recuperava do luto do falecimento da minha primeira esposa. Havia ficado viúvo há menos de um ano e havia desfeito de tudo que tinha. Praticamente de tudo que me prendia àquele passado tão recente. Então, eu resolvi alugar uma kitnet, que ficava aos fundos de uma garagem. O local, na ocasião, era perfeito para mim. E lá tinha somente um colchão no chão e um fogão. E eu não precisava de mais nada naquele momento, pois eu estava afastado de tudo e de todos, dos familiares, amigos e de qualquer tipo de entidade religiosa. E ninguém sabia o meu novo endereço. Religiosos me procuravam com frequência, pois antes do falecimento da minha esposa, eu era muito religioso e dava aulas dominicais para jovens, e também havia feito seminário por 2 anos. Mas a minha fé havia acabado. A minha vida estava resumida somente de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E eu não tenho o costume de dormir de barriga para cima. Para mim, essa posição é muito desconfortável e não consigo nem mesmo cochilar. Então, posso dizer que isso é praticamente impossível de acontecer. E com o passar do tempo, eu resolvi voltar a estudar. Comecei os estudos em uma faculdade, o que foi muito bom para mim. Novos amigos, novos assuntos e novos ares. E digo até hoje que foi a faculdade que salvou a minha vida, pois com a depressão passava coisas horríveis em minha cabeça. Bem, eu chegava muito tarde em casa e cansado, então tomava um banho e ia direto para o colchão. E dormia logo que de imediato e sem demora. A vida estava se encaixando novamente e as cores estavam voltando. Eu começava a me sentir bem novamente e um novo amor estava acontecendo. Bem, em uma certa noite, já tarde da madrugada, eu senti como se alguém pegasse lentamente meus braços, colocando-os de forma cruzada sobre o meu peito. Eu, ainda embriagado pelo sono, demorei a reagir. E foi quando eu acordei assustado. Acordei de barriga para cima e com os braços cruzados sobre o peito. Não há outra explicação. O meu corpo fora preparado sutilmente para aquela posição. Imediatamente eu senti um forte peso sobre o meu peito e uma forte pressão sobre a minha barriga, como se alguém estivesse ajoelhado sobre a minha barriga e me esmagando o peito. Arregalei os olhos e me lembro de um rosto feminino, mas sem semblante e em forma de sombra. Aquele rosto estava face a face comigo. E a única coisa consistente naquela figura eram os olhos grandes alongados, porém muito vazios. E isso é muito difícil de se explicar. Aquela coisa era horrível. Eu fazia muita força para me libertar, mas aquilo era mais forte do que eu. E pelo esmagamento na região torácica, me faltava oxigênio. E isso já estava me deixando fraco a ponto de desmaiar, ou até mesmo morrer. Tentei fazer uma oração, mas nada vinha na minha cabeça. De repente, me deu um verdadeiro apagão no meio daquele sufoco. Uma verdadeira paralisia ou congelamento mental. E foi quando eu comecei a gritar somente o nome de Jesus. Chamei por ele umas 5 vezes. Este era o meu último recurso antes do iminente apagão. E de alguma forma, aquela coisa foi arrancada de cima de mim.
e lançada com violência contra a parede oposta daquele quarto. Senti o colchão se recompor do peso que estava sobre ele. E em seguida, ainda abatido, levantei-me com dificuldades, sem fôlego, pernas trêmulas e coração acelerado. Apoiei-me com a minha mão esquerda sobre a parede, a uns 10 centímetros de distância do interruptor que acendia a luz do quarto. Bem, eu sou míope. E envolto da escuridão do quarto, eu vi aquela coisa trevosa, agachada no canto do quarto, como se quisesse investir contra mim novamente. A coisa era tão real que eu via os seus movimentos, como se fosse um animal acuado prestes a avançar. Alcancei o interruptor, e antes que eu acendesse a luz do quarto, aquela coisa horrenda num rápido movimento atravessou a parede e desapareceu, como se fosse uma gigantesca ratazana entrando em seu refúgio. Naquela noite, eu vi como se fosse um divisor de águas na minha vida. Eu vi que o que estava vivendo estava me afastando da minha religião. E quando voltei a me aproximar da minha religião novamente, alguma coisa ou algo ficou irritado. É claro que naquela noite eu não dormi mais. E refleti a noite inteira sobre o acontecido. No dia seguinte, providenciei de me mudar o mais rápido possível. Bem, eu havia me esquecido deste relato. E foi neste ano de 2020, quando assisti uma reportagem a respeito do fenômeno da paralisia do sono, que me veio a lembrança daquele dia. E nessa reportagem citaram que essa tal entidade se chama pisadeira. E ela é uma figura folclórica. Então eu fui pesquisar a fundo a respeito. E achei bastante familiar e verdadeiro com o meu relato. E tenho certeza absoluta que esse fenômeno chamado de paralisia do sono não existe. Ou pelo menos não aconteceu comigo. Pois eu vi e senti que aquilo era físico, racional e agressivo. E não era do bem. Gostaria muito de ouvir outros relatos a respeito dessa entidade. E até mesmo trocar ideias e experiências com pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E se você que está assistindo já se passou por algo parecido, deixe aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Boa noite. Olá, o meu nome é Adilza. Tenho 45 anos e desde a minha pré-adolescência eu costumava passar as férias e feriados na casa de praia de uma amiga. A casa se localizava em uma pequena praia no sul do país. E era comum de ocorrer fenômenos estranhos na casa, como cheiros de plantas venenosas, pratos balançando do nada e coisas caindo sozinhas. Respiração ofegantes em quartos vazios. E empurrões quando havia somente uma pessoa no ambiente vazio. Bem, em um final de semana, no final dos anos 90, fomos à praia. A dona da casa, as minhas amigas de infância e eu. Nos arrumamos e fomos a uma festa do clube local. Naquela noite eu estava cansada. E apesar de não gostar de ficar sozinha na casa, eu voltei cedo e logo fui dormir. E enquanto isso, as amigas permaneceram na festa. Entrei na casa, acendi a luz do corredor que dava para os quartos, para não ficar na total penumbra. Entrei no quarto, fechei a porta e apaguei a luz. E em seguida logo adormeci.
Neste meio tempo, a Cíntia logo voltou para casa sozinha. E em seguida ela foi dormir no quarto, onde eu costumava ouvir as respirações ofegantes. E este quarto ficava em frente ao meu. E nele havia 2 camas de solteiro. Uma com colchão onde a Cíntia deitou e a do lado sem colchão, somente com extrato da madeira. Passado um tempo, ainda dormindo, comecei a sentir como se uma espada muito fina e congelante entrasse em meu cóccix e subisse devagar até a nuca. Começou de forma leve e tornou-se cada vez mais forte e intenso. Eu estava consciente, porém não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Em seguida, comecei a ouvir a Cíntia gritando meu nome e pedindo socorro. E ela gritava o seguinte: "Adilza, para! Sai daqui! Socorro!" Ela gritava isso repetidas vezes. E eu, além da agonia de não conseguir abrir os olhos e socorrer a Cíntia, aquela espada percorria a minha coluna de cima para baixo. E estava ainda mais forte e mais gelada. A minha sensação foi que essa situação durou por pelo menos meia hora. E quando isso parou, eu consegui abrir os olhos somente quando ouvi um barulho muito alto da porta batendo. E a porta do meu quarto sendo aberta pela Cíntia. Ela estava pálida de medo e muito brava. Bem, e agora a parte do relato é contado pela Cíntia. Eu cheguei em casa, troquei de roupa e fui para o quarto dormir. Fechei a porta e apaguei a luz. O quarto ficou numa meia luz por causa da luz acesa do corredor. E quando eu estava quase dormindo, virei para o lado da cama vazia e te vi lá, Adilza, deitada de lado, com a cabeça levemente levantada segurada pela mão, cujo cotovelo estava apoiado na cama. Perguntei o que você estava fazendo na cama sem colchão, e você não me respondeu. Me dei conta que não vi você entrar no quarto, e que não poderia dormir direto naquela madeira. Então, eu perguntei por que você estava fazendo aquela brincadeira sem graça. E daí, você expressou um sorriso diabólico e começou a desaparecer e aparecer seguidamente. Comecei a gritar para você parar com aquilo, e aquilo não parava. Petrificada, eu comecei a gritar ainda mais e pedir por ajuda. Até que depois de um tempo, eu consegui juntar forças para levantar e sair do quarto. E ao sair do quarto, a porta bateu sozinha. E logo que entrei no seu quarto, eu já vim questionando por que você não me socorreu. Bem, eu expliquei a Cíntia o que havia acontecido comigo naquele momento. Também disse a ela que eu estava sem energia, como se algo houvesse sugado a energia de mim. Naquela noite não dormimos até as amigas chegarem do clube. E quando elas chegaram, contamos toda a história para elas. Todas acreditaram e ficaram pasmas com o que contamos. E ninguém mais dormiu naquele quarto. Após isso, semanas depois, a avó da amiga da dona da casa chamou um padre para benzer a casa. Ele fez oração e jogou água benta em cada canto da casa. E enquanto ele jogava água benta nas paredes, todas nós ouvimos um estrondo, e a casa chegou a tremer por completo. E logo após o estrondo, um forte cheiro de enxofre e de podre tomou conta do ambiente. Mas depois disso, não ocorreram mais fenômenos. Mas sempre quando volto lá, ainda sinto uma energia estranha naquele quarto. Não sei explicar o ocorrido, pois pode ser que algum espírito baixo sugou a minha energia e tomou a minha forma para pregar uma peça na Cíntia.
ou até mesmo fosse algo demoníaco que habitava na casa. Bem, os mais velhos dizem que no século passado havia um cemitério indígena naquela praia, e que muitas casas foram construídas por cima dele. E este fato poderia explicar uma série de acidentes muito aleatórios que culminaram em morte de várias pessoas. Porém, essas seriam histórias para outros relatos. Boa noite. Em 1983, eu me mudei para um apartamento que tinha um quarto de vista para o Cristo Redentor e o outro quarto tinha vista para os fundos de outro apartamento. Logo nas primeiras noites, eu tinha insônia. Era uma coisa frequente na minha vida. E quando não tinha o que fazer, eu ia ver televisão. Um dos meus grandes prazeres era ir para a janela, fumar e pensar na vida. Eu estava na janela do quarto da frente e fui para a janela do quarto dos fundos e fiquei por lá, fumando meu cigarro. E foi aí que eu observei a minha vizinha do apartamento da frente pela primeira vez. Ela estava na área de serviço, no escuro, assim como eu estava. Ela estava em uma atitude muito preocupada, indo de um lado para o outro da área de serviço. Às vezes, parava olhando para o chão e com o braço levantado e a mão no queixo, e com o outro braço cruzado junto ao corpo. Ela ficava um tempo assim, e depois voltava a andar de um lado para o outro. Até que em seguida, ela voltou para dentro do apartamento. Fiquei com muita pena dela, pois ela parecia bastante preocupada. Bem, passado 3 dias, eu novamente estava com insônia. Então, para me distrair, eu fui fazer um bolo. Enquanto o bolo assava, eu fui fumar na janela da frente e fiquei andando pelo apartamento. E novamente, eu acabei indo para a janela do quarto dos fundos. E qual não foi a minha surpresa quando a minha vizinha do apartamento da frente estava novamente ali. Eu acenei para ela, para ver se ela notava a minha presença, pois, quem sabe, poderíamos ser amigas e ela até mesmo desabafar comigo? Afinal de contas, pelo jeito ela tinha insônia, assim como eu. Porém, ela não olhava em minha direção, de tão preocupada com seus problemas. Bem, eu acabei de fumar e fui dormir. Passado mais alguns dias, eu novamente fui fumar, ali na janela do quarto dos fundos. E novamente a minha vizinha estava ali. Mas desta vez ela estava bastante intrigada, pois parecia uma pessoa que estava precisando muito de ajuda. Sei lá, de uma palavra amiga. Ela ficava olhando para o chão e para o teto, e andando de um lado para o outro. Era por volta de 11h30 da noite, e as luzes da área de serviço estavam acesas. E deu para ver melhor a sua fisionomia, que era preocupada e triste. E foi quando me veio a ideia de ir no apartamento dela e tocar a campainha. E assim eu fiz, pois algo me dizia que eu deveria falar com ela. Eu nem sequer sabia o que iria falar com ela, mas já estava arrumando um pretexto. Qualquer coisa, nem que fosse pedir um pouco de açúcar. Bem, eu fiquei ali, tocando a campainha, e ela não veio me atender.
Até tive a impressão de ela ter me visto pelo olho mágico e não querer me atender. Bem, por baixo da porta do apartamento, dava para perceber uma sombra se movimentando ali por dentro. E como ela não me atendeu, logo imaginei que eu estava sendo inconveniente. Então fui embora. Alguns dias se passaram e eu fiz amizade com outra vizinha do apartamento abaixo do meu. Eu falei para essa vizinha que sofria de insônia, assim como a minha vizinha do apartamento em frente, o qual ela ainda não a conhecia. E também contei que essa vizinha ficava muito tempo na área de serviço, durante toda a madrugada. E o que a minha vizinha do apartamento de baixo me disse, me fez gelar o sangue. Ela disse que a vizinha do apartamento que ficava em frente ao meu havia se suicidado há 2 meses no apartamento. E o apartamento ainda estava fechado com seus pertences, pois os seus familiares estavam tratando da herança. Boa noite. Em minha adolescência, eu era uma garota que não possuía muitos amigos. Era o meu jeito. Eu não gostava muito de sair. E ficava mais em casa, lendo livros, assistindo filmes e estudando. Muitos achavam estranha a minha atitude, mas eu não fazia por mal. Eu simplesmente gostava de ser assim. Tudo começou quando um certo dia na escola, no horário do intervalo, uma garota se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Ela era muito simpática e me mostrou muito amiga. Ela disse que se chamava Luísa. Conversando, eu descobri que tínhamos muitas coisas em comum. Ela dizia que também não gostava muito de sair e ficava mais em casa, fazendo atividades, como ler livros e assistir filmes, assim como eu. Devido a isso, e também a assuntos incomuns, ficamos muito amigas. E começamos a nos encontrar na escola e conversar sempre que possível. Apesar de construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer aonde morava e sempre mudava de assunto. Mas mesmo assim eu insistia e a perguntava. E ela dizia apenas que morava perto de uma igreja em outro bairro. Bem, talvez pela idade que eu tinha na época, eu não ligava muito para as coisas. E nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Mas uma coisa eu percebi, que a Luísa só conversava comigo. Eu nunca a vi conversando com outras pessoas na escola. Bem, como eu também era um tanto retraída, eu não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando e chegaram as férias. No último dia de aula, nós nos despedimos. E neste momento, eu senti uma tristeza muito grande nela. Eu disse a ela que eu iria viajar, mas no retorno das férias, nós nos veríamos novamente. E então, teríamos muito o que conversar. Ela apenas me olhou com um olhar de despedida e foi embora de cabeça baixa. Eu fiquei muito triste com aquela cena. Eu não entendi muito bem o porquê que ela se comportou daquela forma. Fiquei até alguns dias com aquela imagem triste da minha amiga. Naquele tempo, nem todas as pessoas possuíam telefone. E os celulares não existiam no Brasil. E este era o motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem. Então, eu não conversei mais com a minha amiga especial durante as férias. Alguns dias após o início das férias, eu viajei com os meus pais, sendo que fomos passar algum tempo no sítio do meu avô no interior. Lá era um lugar muito lindo e gostoso, o que fez com que o tempo passasse rápido. E quando menos percebi,
as férias já haviam se acabado. Bem, eu e a minha família retornamos então para casa. E foi onde passei o final das férias. E como de costume, lendo e assistindo alguns filmes. Passaram-se alguns dias, e finalmente chegou o dia de reinício das aulas. Eu não vi a hora de rever a minha grande amiga. Quando cheguei na escola, procurei por ela, mas não a vi na entrada. E quando chegou o intervalo, também não a vi. Então eu pensei que, como nem todos os alunos voltam no primeiro dia de aula, ela também poderia ter faltado. Mas também eu não a encontrei nem no segundo dia de aula, e nem no terceiro. Bem, eu fiquei preocupada e fui pesquisar em todas as salas de aula, mas também não a encontrei. Perguntei para os outros alunos sobre a minha amiga e perguntei se alguém a tinha visto, mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Eu fiquei preocupada e assustada ao mesmo tempo. Então, recorri à secretaria da escola e perguntei sobre ela. E na secretaria, me perguntaram como era a minha amiga. Eu a descrevi com detalhes: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, etc. E logo me perguntaram seu nome. E eu disse que ela se chamava Luísa. As pessoas da secretaria me perguntaram se eu tinha certeza sobre o nome e a descrição da garota. E eu disse que sim. Então, eles me disseram que a única Luísa que estudava naquela escola era uma garota da 5ª série. Eu disse que não poderia ser, pois a minha amiga Luísa disse que estudava na 7ª série. Mas mesmo assim, eu decidi verificar. Fui até a 5ª série. E a Luísa que estudava lá não era a minha amiga. Bem, eu procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia a Luísa. Eu fiquei confusa, em pânico e assustada, pois tudo indicava que a minha amiga Luísa nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais a vi. E nem encontrei ou tive notícias da minha amiga. E até hoje eu fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Alguns colegas da minha sala me disseram que ano passado me viam vez por outra conversando sozinha. E eles ficavam assustados e não tinham coragem de chegar até mim e me perguntar com quem eu estava falando. E por este fato eu fico pensando se a Luísa era alguma amiga imaginária ou talvez um fantasma. Bem, eu evito comentar isso com muitas pessoas, pois nem todos acreditam. Mas isso com certeza foi real e aconteceu comigo. Hoje, com mais conhecimento e consciência, eu fico imaginando: será que a minha amiga veio de outra dimensão ou de outra época? E quando nos separamos nas férias, será que ela voltou para o seu lugar de origem? Acredito que nunca saberei a resposta. Só sei que foi algo que me marcou profundamente, fazendo com que esse fato fosse uma experiência sobrenatural em minha vida. Boa noite. A Velha e a Vela. Este fato que vou relatar aqui aconteceu com um amigo meu, que chamarei aqui de Daniel. Isso aconteceu na cidade de Januário, Minas Gerais, lá pelo ano de 2002. Era por volta de 8 da noite e ventava muito. A família de Daniel saíram para uma festa de Natal e ele ficou sozinho em casa nesse dia. A sua casa era muito grande, basicamente uma mansão. Haviam 5 quartos, um escritório, 2 cozinhas enormes, 2 salas e 2 banheiros. Isso tudo em apenas um andar, pois a casa não tinha 2 andares. O último cômodo da casa era uma cozinha, e dessa cozinha dava para ver todo o quintal, pois o que separava a cozinha do quintal era um murinho baixo, com grades. Bem,
Daniel estava sozinho em casa, e por volta das 10 da noite, ele saiu do seu quarto e foi preparar um lanche na cozinha. Assim que chegou lá, ele percebeu que no quintal havia uma vela acesa próximo ao lençol branco no varal. Nada de estranho para ele, pois ele sabia que acender velas no quintal era um hábito frequente de sua mãe, pois a mesma era umbandista. Então, Daniel ignorou o fato e continuou ali, preparando seu misto quente e o seu leite com Nescau. Tranquilamente, ele esperava o misto ficar pronto na misteira, e pela sua visão periférica, ele reparava o lençol no varal e a vela se queimando. Ele achava bem estranho da vela não se apagar naquela noite, pois o vento estava tão forte que chegava a uivar. Bem, não se passou muito tempo e ele começou a ouvir bem baixinho um tipo de sussurro. Ele achou que estava ficando louco, pois estava sozinho em casa, e a sua vizinhança era bastante silenciosa. A sua rua era praticamente deserta. Então de onde que estava vindo aqueles sussurros, quase inaudível? Ele olhou novamente para a vela, só que dessa vez, com mais atenção. O que ele viu o deixou paralisado. O que ele achava ser um lençol branco no varal, na verdade, era uma velha toda de branco ajoelhada diante a vela, recitando orações. Ele ficou estático olhando aquilo, até que a velha olhou diretamente para ele. E aí ele pôde ver que o rosto da velha era um rosto cadavérico, e os seus cabelos eram loiros desgrenhados. Os olhos eram apenas 2 buracos negros, e da sua boca saíam vermes. A reação de Daniel foi somente sair dali correndo e gritando. Ele ficou sentado no passeio da sua casa até os seus pais retornarem. Dias depois, ele ficou sabendo por meio da sua mãe que ela acendia velas para as almas do purgatório. Eu acredito nessa história, pois o pai dele é primo da minha avó, e já morei alguns meses em sua casa. E digo a vocês, já presenciei muita coisa sobrenatural naquele lugar. Mas isso fica para um outro relato. Boa noite. Boa noite, Fael. O meu nome é Thiago. Eu sou seu fã há mais de um ano. Quando o Márcio escreveu algumas de nossas histórias mais macabras e te enviou. Hoje, eu sou muito fã de histórias de terror e tenho acompanhado muito canais de contos, causos e outras histórias. Normalmente, eu gosto de quando o vídeo fica mais na narração, pois assim eu não preciso ficar olhando para o celular no serviço. Bem, eu não sei escrever. Digo, eu não tenho paciência para escrever ou organizar uma história. Então, quando o pessoal conheceu o Márcio, que já era jornalista conhecido nas notícias de Porto Alegre, a gente pensou que ele iria ser metido, que mal iria conversar com a gente e também com o pessoal do Serviço de Segurança Pública, pois o cara tinha até foto com o Bolsonaro. Mas era engano, pois além do Márcio ser super gente fina e conversar com todo mundo, ele é churrasqueiro de mão cheia e bebe mais que um Opala, e sem cair. E foi assim que, fazendo churrasco nas madrugadas, bebendo mais do que Opala e escutando quietinho, que ele enganou todo mundo. Ouvia tudo que a gente falava, gravava e depois escrevia tudo. E foi inacreditável quando escutamos pela primeira vez as nossas histórias em um canal de terror. Vou te contar. Imediatamente pensamos que iria dar 1000 problemas de verdade, perder emprego ou até parar na cadeia. O delegado que revelou para o Márcio a história do lobisomem que apavorou as pessoas na famosa Estrada das Três Meninas em Porto Alegre é conhecido
como um dos mais lendários e corajosos homens daqui do Rio Grande do Sul. Mas quando tu contou a história que ele revelou pro Márcio no teu canal, foi o único momento na minha vida que eu vi ele ficar literalmente branco. Outra história, a famosa história do tarado Luizinho que foi preso e mesmo assim passou mais de 10 anos fazendo maldade em Porto Alegre. Em toda saidinha de final de ano, deixou umas 10 pessoas apavoradas por terem contado essa história para o Márcio, mas valeu a pena. E tu não faz ideia, Fael, mas as primeiras histórias que tu contou no teu canal sobre o povo de Porto Alegre deixou todo mundo cagado de medo de perder carreira, responder processos e ir preso. Mas depois, o alívio é tanto que até teve festa. O Márcio tem um talento que eu nunca vi. Ele tem paciência para escrever, sabe encurtar histórias que dariam livros e dar dinâmica. Mas o desgraçado não muda uma vírgula do que a gente fala para ele. A prova disso é que eu estou bem aqui do lado dele narrando essa história e cuidando para ele não fugir para dar uns beijinhos na minha vizinha. Bom, o Márcio falou que tem 2 segredos. O primeiro é sempre dizer que as histórias são todas mentiras. O que é mentira? E o segundo é a tua narração, Fael, que é a narração de um garoto de voz jovem. Afinal, quando as mesmas histórias foram narradas em outros canais com locutores com vozes mais graves, isso deixa as histórias macabras até demais. Nada contra outros canais. Eu vou até pedir um salve pro canal dos Relatos do Além, que eu gosto muito, mas eu vou preferir ouvir este relato na tua voz, Fael. Afinal, a história que eu vou contar é cheia de muita tristeza e ódio. Para quem trabalha em segurança pública e tem o seu lado espiritual bem desenvolvido, sabe que não existe coisa mais assustadora que fantasmas de bandidos violentos. O bandido, por sua natureza violenta, absoluta falta de qualquer respeito pela vida humana e a falta de uma crença que o leve até uma moral, tem o mesmo destino das pulgas, carrapatos e vermes depois da morte. Mas os bandidos violentos e com um lado espiritual desenvolvido, esses voltam. O bandido tem um lado espiritual e acaba fazendo diversos pactos de proteção contra a polícia. Se pode perguntar em qualquer ramificação religiosa, na Umbanda e na Quimbanda, na nação e no próprio espiritismo, existem pessoas que foram afastadas exatamente por fazer pactos com forças das trevas para proteger bandidos. Daí, o bandido vive na maldade, roubando, matando e fazendo coisas piores. Mas ele acaba morrendo com a proteção. E ao invés de seguir o caminho da luz e de pagar pelo que fez e se redimir na vida após a vida, ele volta para fazer mais maldades. O meu pai era bandido. Ele fez parte das ligas camponesas. Hoje, o Brasil sofre doutrinação socialista nas escolas e não sabem quem foram as ligas camponesas. Ou pior, aprendem com as mentiras de que eram heróis. Mas o meu pai era bandido. As ligas camponesas eram bandidos. Cangaceiros comunistas que atacavam cidades inteiras. São os bandidos que curraram as mães de todos os bandidos que hoje fazem parte do MST. O meu pai já era bandido das ligas camponesas quando invadiu a fazenda da minha família. Matou o meu avô, matou a minha avó e fez maldades indescritíveis com a minha mãe, que na época era uma criança. A minha mãe teve muita sorte quando os anjos vieram para salvar a vida dela, trazendo ela para Porto Alegre. Eu fui concebido pela violência
e pela injustiça feita contra uma criança. E por isso, ela decidiu que a minha vida seria cuidada pelo amor, pela fé e pela moral que os pais deram a ela. Ela sofreu, mas no fim, ela teve o orgulho de me ver dedicar a minha vida e trazer justiça para outras pessoas. O ano era 1990. Eu estava no exército e já falava muito em fazer concurso para a Brigada Militar de Porto Alegre, quando em 8 de agosto daquele ano, integrantes do MST cercaram o soldado Valdeci no centro de Porto Alegre e o degolaram. Foi uma coisa horrível. Na época, o prefeito de Porto Alegre, o petista Olívio Dutra, deixou o MST na frente da prefeitura em nome de uma reforma agrária. E quando o MST começou a confusão, fugiram da Praça da Matriz em um grupo e o MST cercou o soldado Valdeci na esquina Borges de Medeiro com a Rua dos Andradas. Valdeci teria sido morto com uma faca na garganta, mas na época foi descrita a morte com uma foice. Na descrição médica, a degola é feita de orelha a orelha, e o Valdeci levou um único golpe perfurante na carótida. Ao final, não fazia diferença. O MST degolou um policial em Porto Alegre. Os bandidos do MST se esconderam na própria prefeitura, onde políticos petistas impediram a polícia de entrar. Enquanto os assassinos se livravam da arma do crime, trocaram de roupa e até cortaram o cabelo e fugiram. E depois de identificados e presos, houve sim a visita de diversos deputados, vereadores e líderes sindicais na cadeia para prestar homenagem aos assassinos. Diante disso, a minha mãe, o meu padrasto e os meus irmãos conversávamos e tivemos uma ideia muito interessante. Falando neles, eu vou deixar minha homenagem aqui para a minha mãe Sônia, para o meu padrasto Kowalski e para o meu irmão Saul. Iríamos de carro na antiga vila, onde a minha mãe viveu com os meus avós, e ela me contaria muito do contexto, do que eu iria enfrentar se seguisse em frente e me tornasse um policial um dia. Eu iria receber baixa do exército no final do ano, e com boas recomendações. Faltava umas semanas para o Natal quando saímos de carro. Eu mal acreditava no apoio que a minha família estava me dando. Levamos barracas, cobertores, ferramentas e comida. O nosso destino era Santana do Livramento, fronteira do Rio Grande do Sul, Brasil, com o Uruguai. A minha mãe e o meu padrasto me chamaram a atenção. Em 1964, quando os militares tomaram o poder no Brasil para impedir uma ditadura comunista, foi por Santana do Livramento que o safado do comunista Leonel Brizola fugiu do Brasil vestido de mulherzinha. Bem, eu me mijei de rir. Em 1989, o Leonel Brizola realmente se candidatou à presidência do Brasil e não levou um único voto gaúcho. Seguimos mais alguns quilômetros para o sul, seguindo a fronteira, e encontramos o nosso destino. Nada menos que um monte de casas abandonadas há décadas. Paramos o carro, demos uma boa volta ao redor de tudo para ver se não tinha bandidos. E assim, começamos a montar as nossas barracas. Preparamos uma fogueira e logo a minha mãe começou a contar um pouco da história do Brasil. A minha mãe e o meu padrasto me explicavam que muito do que se contava sobre a ditadura no Brasil era mentira.
uma das maiores mentiras da história do Brasil, e pode ser desmascarada apenas falando do melhor produto nacional da época: a pornô chanchada. A famosa mistura brasileira de humor com mulher pelada fez histórias nos anos 60, 70 e principalmente 80. Eu vou recomendar o filme Histórias que as nossas babás não contavam e que fazia parte do sucesso passado no SBT. A Branca de Neve virou uma morena de parar o trânsito chamada Clara das Neves. Um dos anões era bicha, e a rainha era a encarnação da delícia, e o caçador era o Costinha. Os Trapalhões começaram com pornô chachada nas tardes de domingo na Globo, e anos depois virou programas para criança. Grandes filmes como Porques, A Casa do Amor e do Riso passavam a tarde na Globo. E quem afirma que Caetano Veloso foi preso por fazer música nunca viu as piadas que o Chico Anísio fazia. E que censura era essa, onde o Chacrinha bateu na cara de um censor? As mentiras eram para tornar os militares em grandes vilões e em seguida transformar os comunistas em heróis. E foi contado sobre isso que aconteceu. Foi à noite que a minha mãe começou a contar o que aconteceu em 1968. Em 1968, os bandidos todos se uniam para matar cada brasileiro que não aceitasse a ditadura comunista que eles queriam impor no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, a VAR Palmares, o MR8 e as Ligas Camponesas. Quem acha que a facada que o Bolsonaro levou foi ruim, não sabe o que essa cambada de assassinos já montaram atentados com bombas que mataram dezenas de inocentes, incluindo crianças. Não sabem que a União Nacional dos Estudantes já foi responsável pelo assassinato de um estudante com um tiro na cabeça. E que sequestros de embaixadores foi algo usado pelos terroristas. Os comunistas já estavam organizando guerrilhas pelo Brasil, e nas cidades existia a guerrilha urbana, mas no interior, nas cidades do interior, onde mal existia uma ou duas delegacias, era o terror. O município onde os meus avós viviam era do tamanho de 2 ou 3 bairros, e não tinha polícia, e mal tinha luz ou telefone, mas tinha água mais pura vinda da própria natureza. O meu avô era nascido, crescido, envelhecido e aposentado no meio do mato com a minha avó. Pegamos lanternas e começamos a andar pela esquecida cidade à noite. Existiam restos de casas que foram abandonados há décadas. A minha mãe começou a contar a sua história nesse cenário. E era final de 1968. E a minha mãe não se lembrava da data por causa da falta de noção do tempo na época. Mas era final de novembro. E tudo começou com os vizinhos chamando por ajuda. Uma fazenda havia sido atacada por bandidos e tinham colocado fogo na casa. O seu pai, meu avô, foi junto com outros homens para tentar ajudar. As mulheres, lógico que foram junto. Nem que seja para dar todo o apoio moral. A primeira coisa que a minha mãe se lembrava era a gigantesca coluna de fumaça negra. Os vizinhos eram seus amigos e as suas filhas eram amigas de infância da minha mãe. E como tudo era perto, chegamos exatamente nos restos da casa de seus vizinhos. Era um cenário desolado, e só restavam as fundações de madeira de um lado da casa, enquanto que o resto
ainda sustentava 2 ou 3 paredes com um mínimo de telhado ainda de pé. Madeira preta feito à noite. E enquanto caminhávamos pelo pátio abandonado, a minha mãe lembrou que existia a fumaça e que labaredas de fogo podiam ser vistas da vila inteira. Mas o que assustou mesmo a todos os moradores foi quando chegaram perto e viram os corpos mortos da família que habitavam a casa. A minha mãe começou a chorar se lembrando e pediu que todos nós fizéssemos uma oração. Rezamos pela Ave Maria para que interceda e guiem as pessoas que foram mortas pela injustiça das ligas camponesas. E depois rezamos direto o Pai Nosso. Me lembro claramente que depois da oração, eu abri os meus olhos e achei ter visto uma pessoa nos olhando no meio da escuridão. Não falei nada na hora, mas fiquei esperto. A minha mãe nos guiou falando que as 2 estradas que davam abertura para a vila foram tomadas de homens armados, carregando armas estranhas, e mais homens foram aparecendo de dentro do mato. Ela contou que eles apontaram as suas armas para as pessoas e começaram a mandar que dessem tudo para eles. Queriam comida, dinheiro e roupas. Uma das representantes, que era mulher, falou em bom som que eles eram das ligas camponesas e que estavam lutando contra os burgueses capitalistas que tinham nos oprimido no passado. Uma família trancou a casa por dentro e todos viram o que aconteceu. Atiraram contra a casa. Aquilo foi um horror. E as balas simplesmente atravessaram a casa inteira e se podia ouvir gritos lá de dentro. E nessa hora, quem podia fugir e correr, correu. A minha avó saiu correndo com a minha mãe para o meio do mato, onde ficaram escondidas sem lugar para se esconder e vendo tudo. E quem acompanhou a minha avó e a minha mãe no meio do mato foi o cachorrinho Milord, que ficou deitado com elas. O meu avô teve que ficar ajoelhado junto com outras pessoas, no meio da estrada de chão da vila. A porta da casa foi arrombada pelos bandidos, e em meio aos gritos de terror, podíamos ver uma onda de sangue escorrendo para a rua. Eles tinham todo um discurso pronto, falando sobre luta contra a opressão, enquanto apontavam armas e matavam pessoas. A minha mãe não sabia, mas aqueles eram os horrores do comunismo. Nessa hora, o meu irmão me chamou a atenção para algo que ele viu no meio do mato. Olhamos todos e vimos uma criança no meio do mato, e quando colocamos a lanterna em sua direção, a criança simplesmente sumiu. E todos nós vimos, e foi quando a minha mãe falou alto no meio daquele lugar fantasmagórico: "Eu sou a Sônia. Eu era criança aqui. Fui vizinha e amiga de muita gente aqui. E fui testemunha da injustiça e do horror que aconteceu aqui. E fui eu e a minha família que rezamos pela paz de todo mundo essa noite. E preciso contar essa história para o meu filho, para ele saber das injustiças antes de virar policial." A minha mãe e o meu padrasto sempre me ensinaram que uma pessoa que foi boa em vida vai ser boa depois da vida, e que não tinha nada que temer. As ligas camponesas tinham carros caros da época que pararam nas estradas da nossa vila e começaram a carregar um pouco de tudo. Roupas foram levadas, o pouco de dinheiro que tínhamos também foi levado. E nós não tínhamos nenhuma arma para nos defender. Os nossos animais eram amarrados e seriam puxados para acompanhar a liga.
e todas as nossas ferramentas simples foram levadas. Toda a comida foi levada, e não só a comida comprada, mas a comida feita. Leite que tirávamos das vaquinhas, ovos, galinhas e porquinhos foram levados. O homem que foi meu pai apareceu na vila, começou a juntar todos os cachorros por corda e os amarrou na entrada da vila. Eles tomaram tudo de pessoas pobres que não tinham quase nada para viver. E depois que colocaram tudo nos carros, os motoristas e as mulheres da Liga Camponesa entraram nos carros e saíram daquele lugar. Achamos que o pesadelo tinha terminado, mas foi só engano, pois só sobraram os homens armados com fuzis. O homem que viria a ser o meu pai, então começou um novo horror, atirando em todos os cachorros na entrada da vila, como se fosse algo divertido. E foi algo tão maligno que até deixou os coitados dos bichinhos no chão sofrendo. Os homens vieram rindo até as pessoas ajoelhadas no chão, pegaram as mulheres pelas mãos, pelos braços e até pelos cabelos e levaram para dentro das casas. Alguns homens ajoelhados tentaram se levantar contra os horrores do comunismo e foram mortos. A minha mãe e a minha avó foram encontradas no meio do mato, e enquanto eram arrastadas, o meu avô e o cachorrinho Milord tentaram defendê-las. Na melhor definição de machismo gaúcho, o meu avô saiu no soco contra homens de fuzil para defender mulher e filha, morrendo de pé. A minha mãe chegou no exato ponto onde o seu pai tinha sido morto e narrou isso chorando. Então, o homem que matou meu avô aproveitou e matou a minha avó com um tiro de fuzil. Ele levou a minha mãe para dentro da casa da família e fez todo tipo de maldade com ela. E eu fui concebido daquela violência. A minha lição de vida foi que a minha família tinha sido destruída pelos horrores do comunismo, pelos horrores das ligas camponesas. Ao final daquele dia, foram quase 2.000 pessoas inocentes mortas. E nenhum professor comunista vai falar este fato. Nenhum político comunista vai admitir esse massacre e muito menos outros. A minha mãe estava quase morta ao final do dia e sofreu uma surra com a intenção de matar. Ao final do dia, quando os policiais chegaram, encontraram os últimos homens armados de fuzis. Os homens da Liga Camponesa atiraram de fuzil e chumbo tão grosso que transformaram os veículos da polícia em peneiras. E mesmo assim, o demônio que fez mal para a minha mãe foi morto. E na busca por sobreviventes, quem mostrou para a polícia que a minha mãe estava viva foi o corajoso cachorrinho Milord, que também estava quase morto, porém nunca abandonou a minha mãe. Eu mesmo conheci o Milord na minha infância. E na volta para as nossas barracas, foi quando conseguimos ver melhor a extensão dessa história. Eu e minha família conseguimos ver nada menos do que fantasmas de várias pessoas que morreram naquela injustiça. Eles não faziam nada, e nem mesmo sequer olhavam para nós. Porém, nós o víamos. E também víamos fantasmas ajoelhados no chão do que seria a principal estrada da vila. Foi muito emocionante. A minha mãe chorava sem parar. E eram fantasmas de pessoas jovens, de pessoas velhas e até de inocentes crianças. Eles não diziam nada. Seguíamos os nossos caminhos de volta para as barracas e olhávamos para ele. E não sentíamos medo. E foi na madrugada que veio todo o medo. No meio da madrugada que conseguimos ouvir gritos de ódio. Eram os fantasmas dos bandidos que morreram no confronto com a polícia.
Ficamos em volta da fogueira, observando madrugada adentro o que era tudo aquilo. Primeiro apareciam espíritos de pessoas ajoelhadas no chão, e depois apareciam pessoas de pé olhando para nós. E por fim, começamos a ouvir os gritos de ódio, correria e até barulho como tiros de fuzil. A minha mãe apontou exatamente para o fantasma do homem que foi o meu pai. Ele corria gritando, mas não tinha rosto. Mas em suas mãos ainda havia um fuzil. Eu não me reconhecia em nada com ele. Era apenas um demônio sem consciência correndo e gritando com os outros. O meu padrasto fez um círculo de proteção e nós dávamos as nossas mãos formando um círculo e fazíamos oração para afastar os espíritos ruins. E foi assim a madrugada inteira. Todos nós vimos os espíritos de nossos avós e de nossas avós. Eles apareciam de pé na frente da fogueira e nos olhavam sorrindo. E já o demônio que foi o meu pai apareceu algumas vezes. Eu sabia que se eu saísse de perto da luz da fogueira, ele iria tentar me machucar. O bandido não deixava de ser bandido depois dessa vida. Ele ameaçava e gritava com a gente. E para minha mãe foi muito triste aquilo. O meu padrasto e o meu irmão abraçaram ela o tempo todo. Mas eu fui enfrentar aquele demônio. Simplesmente peguei uma Bíblia que a gente sempre guardava, segurei na mão e me aproximei do espírito que seria o meu pai. Os olhos do fantasma oscilavam entre as órbitas vazias sem nada. E aquelas órbitas preenchidas de olhos cheios de raiva. Eu segurei a Bíblia e cheguei perto dele. E até pensei em acertar ele com a Bíblia, mas nem isso deu. Eu cheguei a 1 metro de distância dele com a Bíblia estendida para frente e ele começou a gritar de dor. Se afastou se arranhando no chão e desapareceu. História narrada por Tiago. Dedicada à memória de Dona Sônia, de Kowalski, e pro chatolino do seu irmão Saul. História transcrita por Márcio e narrada por Fael no canal Elite Oculta. Boa noite.